Bom dia! Nesse dia 2 de janeiro, quero ler com você uma palavra que está no livro de Neemias, no capítulo 1 e o versículo 11, e diz assim: Rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração de teus servos que desejam temer o teu nome, e concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daquele homem. Aqui a gente está lendo uma parte, né, da oração de Neemias a Deus. E quando ele fala daquele homem, ele fala do rei Artaxerxes. Por quê? Porque Neemias ele era copeiro desse rei. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, sobre esse livro, Neemias ele era copeiro do rei de outra cidade. E aqui ele encontrou algumas pessoas que falaram para ele sobre Jerusalém. Jerusalém nessa época já tinha sido tomado pela Babilônia, estava sendo reconstruída, mas os muros ainda estavam, né, no chão. E Neemias ficou muito triste com essa informação. Por quê? Porque aquela cidade que estava destruída era a cidade da sua descendência, era a cidade dos seus pais. E quando ele recebeu a informação de que os muros ainda não estavam reconstruídos, ele orou ao Senhor. E o que que Neemias nos ensina, né? Ele nos ensina sobre o poder da oração, mas que a oração ela não substitui a nossa ação. Aqui esse versículo que a gente leu era uma parte da oração de Neemias ao Senhor. Após isso, ele foi até o rei, servir o vinho ao rei, e o rei perguntou a ele, né, por que ele estava triste. E ele falou ao rei, e o rei não só permitiu que ele fosse até Jerusalém reconstruir os muros, como também enviou proteção a ele. Então, Neemias, ele nos ensina que a nossa oração, ela tem o poder de alcançar o coração do Senhor, mas ela não substitui as nossas ações. E Deus, ele começa a agir dentro de nós a partir da nossa oração, ele começa a agir no nosso coração. Por quê? Porque a nossa oração, quando ela alcança o Senhor, e o Senhor, ele ouve e age a favor daquilo que a gente está pedindo, necessitando, ele começa a preparar o nosso coração. A oração, ela nos prepara para aquilo que a gente está verbalizando a Deus, mas que Deus ainda não nos concedeu. Então, a nossa oração, ela não substitui as nossas ações. Por quê? Porque mesmo que a gente ore a Deus, a gente tem que ter a atitude de fazer aquilo que precisa ser feito, mas a oração, ela nos prepara, porque quando a gente ora, a gente crê, a gente ora ao Senhor crendo que Ele tem o poder de fazer. Então, a nossa oração está nos preparando para receber. Então, assim como Neemias, que você possa orar ao Senhor, crendo que Ele vai fazer, mas já se preparando, já colocando as suas ações em prática. Não significa que você vai orar e Deus vai mandar do céu, não. A gente precisa ter ação. Então, não sei por qual motivo você está orando, não sei qual é a sua oração no dia de hoje, mas saiba que a sua oração, ela vai te preparar para o que o Senhor vai te entregar, mas você precisa agir, você precisa saber quais são os seus próximos passos. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te conceder aquilo que você está pedindo em oração. Deus, ele está te preparando para te entregar, mas as suas ações, elas precisam ser executadas. Aqui, Neemias, ele orou ao Senhor e foi trabalhar, e foi servir ao rei. E o rei, eu creio, né, que Deus alcançou o coração do rei e fez ele perguntar a Neemias por que ele estava triste. E aí ele teve a oportunidade de compartilhar, e ali ele teve a oportunidade de voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele orou ao Senhor e ele não sabia como as coisas iriam acontecer, mas ele confiou no poder da oração dele.
Então a gente precisa ter Neemias como exemplo de fé, porque a gente precisa orar ao Senhor, confiar que Ele vai fazer, mas ter as nossas ações, continuar fazendo o que precisa ser feito todos os dias. Neemias orou ao Senhor e continuou trabalhando, ele foi servir ao rei. E aí, numa conversa com o rei, é que ele teve a oportunidade de voltar e reconstruir os muros, mas não porque ele pediu ao rei. O rei foi tocado por Deus e começou uma conversa para entender o motivo, né, da tristeza ali no rosto dele. Então Deus, ele agiu no secreto. Deus, ele age no secreto e ele alinha o nosso coração. Ele alinha o nosso coração à vontade dele no secreto, a partir da nossa oração. A gente acabou de viver, né, uma virada de ano, uma transição de ano, e junto com toda virada de ano nós temos no nosso coração o desejo de muitas coisas novas. Mas não basta a gente desejar e não verbalizar, e não determinar, e não ter um plano de ação para poder conquistar. Por quê? Porque eu creio que Deus, ele concede tudo aquilo que a gente não somente pede, mas tudo aquilo que a gente necessita. Mas a gente precisa agir. A gente precisa saber todos os dias o motivo pelo qual nós estamos acordando e trabalhando e vivendo. Então, ore ao Senhor, mas tenha uma ação paralela. Ore ao Senhor, confie que Ele vai fazer, mas tenha as suas ações. Faça o que você precisa fazer. É aquela frase, né? As coisas não caem do céu, ela é verdadeira. Por quê? Porque Deus, Ele concede aquilo que a gente pede ou aquilo que a gente necessita no tempo que Ele determina, porque Ele sabe o tempo certo para todas as coisas, mas as ações são nossas. A gente precisa colocar o pé, a gente precisa fazer com as nossas mãos, a gente precisa ter a atitude de levantar de uma cama, de fazer o que precisa ser feito dentro do nosso lar, no nosso trabalho, para nossa família, enfim. Então, que nessa manhã, Neemias, ele seja uma inspiração para você, para que você saiba que a sua oração, ela tem poder, para que você saiba que Deus, ele age no secreto, de forma inesperada, no tempo que Ele deseja, mas que você precisa agir. Você precisa vencer o medo, você precisa se vestir de coragem, você precisa fazer acontecer as coisas. Deus, ele te honra, ele vai te honrar, ele vai honrar a sua oração, mas a atitude principal, ela é sua, ela é minha, ela é nossa. Então, que a gente possa orar ao Senhor, crendo em tudo que Ele pode fazer, mas que as ações, elas sejam paralelas à nossa oração. Por quê? Porque tudo começa no nosso coração. Deus alinha o nosso coração a partir da nossa oração e as coisas começam a acontecer a partir da nossa atitude. Então, que nessa manhã você possa olhar para tudo que você deseja fazer, tudo que você deseja conquistar, tudo que você deseja viver, e em paralelo a esse olhar a tudo que você deseja, você construa um plano de ação, que você construa metas com datas, com objetivos claros, para que você possa olhar para eles e saber como executá-los. Não somente orar por orar, mas orar, confiar e agir. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem reforçado em nós a tua fidelidade e o teu amor. E nessa manhã nós lemos sobre o teu servo Neemias, Deus, que orou a ti e alcançou o teu coração. Mas nós sabemos que ele só alcançou o teu coração, Deus, porque ele orou com sinceridade, porque ele olhou para trás, olhou para sua família e viu que poderia fazer algo a mais. E ele fez, ele reconstruiu os muros
Então que nessa manhã o Senhor alcance o nosso coração, que a gente possa olhar para todos os nossos objetivos, nossos sonhos, nossas metas, e que a gente possa, Senhor, ter a clareza das ações que a gente deve ter, para que a gente possa, Senhor, ter a clareza de tudo que precisa ser feito, para que o Senhor venha nos honrar. Nós cremos que Tu tens o poder de fazer todas as coisas, mas nós cremos também, Deus, que as atitudes, o agir, ele precisa ser também nosso, paralelo àquilo que o Senhor está fazendo no mundo espiritual, no mundo físico, nós precisamos fazer também. Que nessa manhã o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor venha nos trazer uma visão espiritual, Pai, para que a nossa oração ela não seja vazia, ela não seja em vão, mas que ela alcance o Teu coração e que a gente possa, em paralelo, fazer aquilo que o Senhor tem desejado e ordenado a nós. Nos dê o entendimento da Tua vontade, nos dê, Senhor, uma visão espiritual, Pai, para que a gente possa ter, Senhor, um alinhamento do nosso coração contigo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no secreto. Muito obrigada, Deus, porque nós estamos vivendo, Deus, esse dia com a oportunidade de construir, reconstruir muitas coisas nesse novo ano que se iniciou. Que ele não termine da mesma forma, Senhor, como muitos outros, talvez, no passado, mas que esse ano ele seja um ano repleto, Deus, de conquistas, de realizações, de construções e reconstruções, Pai, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do Teu nome e nós cremos que o nosso agir também tem poder. Muito obrigada por todas as coisas, abençoa o meu lar, a minha família, estende a Tua bênção a cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém.